Hoje, eu irei fazer um sermão mais expositivo, digo, não que os outros não tenham sido, os outros também foram expositivos, mas eu digo assim, um sermão mais esporádico, porque nós iremos dar início a outra série de pregações em outro texto. E hoje nós iremos meditar no Salmo de número 1, Salmo 1, e faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Salmo de número 1, versículos de 1 a 6. Inicio essa exposição da seguinte forma. Acredito que vocês, assim como eu e todos os cristãos, nós, como filhos de Deus, desejamos viver de maneira que agrade a Deus. Isso eu acredito que é algo que tem dentro do nosso coração. É algo que todos nós falamos, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus de uma forma que realmente o agrade, de uma forma que realmente expresse o meu sentimento, que expresse a minha gratidão, que expresse tudo que está no meu coração para o Senhor. Isso é verdade. E não existe privilégio maior do que esse. Cada um de nós que estamos aqui nesta manhã reunidos, nós estamos reunidos para poder cultuar a Deus. É um privilégio. Assim como também é um privilégio buscar viver de uma forma que agrade a Deus. Que o nosso, buscando viver de uma forma onde nós glorifique o nosso Criador e o nosso Redentor. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: como podemos viver de maneira que agrade a Deus? Como podemos viver de maneira que agrade a Deus? A resposta é simples, né? É só eu não pecar. Ou é só eu estar na igreja todos os domingos. Ou é só eu ir à igreja uma vez no mês, no dia da Santa Ceia. Ou é somente eu participar de um PG na semana. Existem várias formas de responder essa pergunta. Mas o Salmo 1, ele nos responde, ele traz duas respostas muito mais profundas e muito mais objetivas, que mostram o porquê, que mostram como nós podemos viver da maneira correta que agrada a Deus. O tema do nosso sermão nessa manhã é a vida que agrada a Deus. Então, se nós temos o tema como a vida que agrada a Deus, buscamos responder a seguinte pergunta: como podemos viver de maneira que agrada a Deus? Vamos ler o texto de Salmo 1, número 1, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos. Pai amado e eterno Deus, Tua palavra foi lida. E agora iremos partir para o momento de exposição dela. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue a iluminar as nossas mentes, a trabalhar nos nossos corações, para que seja uma terra fértil, uma terra boa, onde a Tua palavra será lançada e aqui produzirá frutos. É o que nós pedimos ao Senhor. Ajude-nos. Em o nome de Jesus. Amém. E graças te damos. A primeira resposta que esse texto nos traz para a pergunta como podemos viver de maneira que agrada a Deus é evitando a influência do pecado e buscando a satisfação na instrução do Senhor por meio de Jesus Cristo. Aí você pode falar, mas Jesus Cristo não se encontra nesse texto. Mas nós iremos encontrá-lo. O salmista inicia o texto falando de felicidade. Por que ele começa o texto falando de felicidade? Pois ele fala a expressão bem-aventurado. E nós já sabemos que bem-aventurado significa feliz ou abençoado. Então, para nós sermos felizes, precisamos de ser abençoados. Certo? Então, se nós alcançamos a felicidade em Cristo, nós já estamos sendo abençoados. O salmista inicia tratando de uma vida gratificante e satisfatória. Se nós olharmos para o nosso dia a dia, onde que nós encontramos satisfação na nossa vida?
Quando nós sentamos ou nos debruçamos diante da palavra de Deus para ler, para meditar. Quando nós buscamos satisfação naquilo que nós achamos que é essencial para nós nos frustramos e a tristeza flui do nosso coração. Essa vida satisfatória só é encontrada em Deus. Você não a encontrará no mundo, não encontrará nas pessoas, nos objetos, em nada do que você possa imaginar, você irá encontrar satisfação. Você pode encontrar por um breve momento. Por um breve momento você vai se sentir satisfeito com algo. Mas depois você se acostuma. É como comprar um celular novo. Você abre ele, você acessa a tela dele, você vai encontrar vários aplicativos. Você vai falar, olha que interessante isso aqui. Hoje em dia os celulares têm até um aplicativo que você programa ele para te ajudar a controlar a sua queima de calorias. Quanto mais você caminha, ele vai apitando e te informando as calorias que você está queimando. Aí você vai olhar, nossa, agora eu vou cuidar bem da minha saúde física. Você vai ficar alegre por um momento. Depois você acostuma. Vai chegar um momento que você vai até silenciar aquele apitinho, porque já vai te irritar. Toda hora ele apitando, você vai silenciar. Ou seja, é passageiro. Tudo nesse mundo que nos satisfaz, tudo que nós imaginamos que possa nos satisfazer, é passageiro. Ou seja, um dia vai acabar. Mas a pergunta que nós devemos fazer agora é: como nós podemos obter a vida gratificante e satisfatória diante de Deus? E o salmista responde apresentando 3 expressões de negação. Ele fala, não andar no conselho dos ímpios. Essa é a primeira expressão, não andar no conselho dos ímpios. Ou seja, não dê ouvido, não considere e não siga os conselhos de pessoas que vivem longe de Deus. Não sigam os conselhos, não deem ouvidos aos conselhos de pessoas que não temem a Deus. Em outras palavras, não se deixe influenciar por ideias erradas, como conselhos que não condizem com o que Deus nos passa por meio da palavra dele. Por isso, quando nós seguimos orientações de pessoas que não temem a Deus, pessoas que estão distantes de Deus, o nosso resultado é acabar nos comportando como eles. E isso nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Se nós queremos ter uma vida satisfatória, uma vida que traga satisfação para nós, que nos proporcione alegria, que nos proporcione felicidade, para nós podermos dizer, eu sou um bem-aventurado, devemos seguir as orientações bíblicas, as orientações do Senhor. Por exemplo, um exemplo que mais acontece quando as pessoas dão ouvidos às orientações de pessoas que não temem a Deus, é quando um jovem entra na faculdade. Quando o jovem entra na faculdade, ele começa a ouvir as falácias, as falas daquelas pessoas, como, por exemplo, chama para ir ao barzinho numa sexta-feira à noite, vamos matar a aula hoje? Vamos no barzinho? Vamos ali, você é novo na faculdade, a gente precisa fortalecer os nossos relacionamentos, os nossos laços, né? Vamos nos conhecer melhor. E o jovem acaba indo, e lá ele fala, não, eu não vou. Eu sou um cristão. Aí a pessoa fala mesmo assim, para viver bem, não precisa estar na igreja. Ou, para mim ser feliz, eu não preciso seguir tudo que está na Bíblia. E essas falas, com o tempo, vai contaminando a pessoa, ao ponto dela começar a se afastar do Senhor. Outro exemplo, casais quando estão em crise. Eu não aguento mais chegar em casa e ainda tenho que ir lá e pedir para minha esposa esquentar a comida. Ou eu não aguento mais acordar de manhã e ter que procurar minha camisa e ainda pedir para minha esposa usar minha camisa. Ou a esposa falar, eu não aguento mais o meu marido chegar à tarde todos os dias, tomar banho e dormir, não conversa comigo. São crises que se resolvem. Mas muitos procuram, em vez de procurar uma pessoa cristã, eu estou falando de cristãos aqui, tá? Em vez de nós, como cristãos, procurarmos pessoas cristãs para nos orientar, vá se abrir com seu companheiro de trabalho, ou com a sua companheira de trabalho. E o que essas pessoas costumam dizer? Larga esse cara. Larga essa mulher. Se valorize. Não precisa seguir tudo o que está na Bíblia.
E com o tempo esses conselhos vão fazendo efeito e proporcionando satisfação passageira, mas proporcionam satisfação para as pessoas, e elas acabam se afastando de Deus. Porque dão ouvidos àqueles que não temem ao Senhor. Outra expressão, não se detém no caminho dos pecadores. E o que significa essa expressão? Não adotar o mesmo hábito de vida deles. Não adotar o mesmo hábito de vida deles, não adotar o mesmo hábito daqueles que não temem a Deus. Agora, não é mais apenas a questão do ouvir, mas começa a envolver a questão de a imitar ou a se comportar como eles. Ou seja, de tanto ouvir esses conselhos, as pessoas adotam os costumes do mundo. As pessoas do mundo, as pessoas que não temem a Deus, elas normalizam o pecado. Tudo é normal. É normal você se afogar nas suas mágoas, na embriaguez. É normal você buscar solução em problemas de crise do seu casamento em outra pessoa. É normal você enfiar a cara no trabalho e deixar sua família de lado porque você está mais preocupado com as suas dívidas. E esquece que nós temos uma família para cuidar. É normal você deixar de vir à igreja para poder ficar mais tempo fazendo aquilo que te agrada, que é assistir o Globo Esporte, ou assistir o Esporte Espetacular, ou assistir o Auto Esporte, ou assistir o Silvio Santos, que seja. Quando nós buscamos fazer aquilo que somente nos agrada, e esquecemos que somos cristãos, fazendo parte da Assembleia dos Santos, pertencentes a Deus, nós estamos pecando. Todas as vezes que nós deixamos de fazer o que agrada a Deus, nós estamos pecando. E a pessoa que adota esse tipo de comportamento, para ele é normal. O mundo vê o pecado normal. Eles não se importam com o seu estado de vida. Por exemplo, participarmos de festas repletas de imoralidade sexual. Festas com músicas de baixa qualidade, que nem conteúdo tem. Por exemplo, esse funk que perturba a cabeça de todos. Onde o uso de drogas é livre, é o que nós mais vemos nos dias de hoje. O sexo é livre, é o que mais acontece também nessas festas de hoje em dia. Uma vida constituída de mentiras e de corrupção, vida de namoro sem compromisso com a santidade, onde muitos casais jovens usam a seguinte expressão, a seguinte frase: todo mundo transa antes de casar. É normal. Veja, isso são ações de pessoas do mundo que para eles é normal viver pecando, aonde o mundo traz prazer, traz satisfação. A satisfação deles não está no Senhor. A nossa satisfação está no Senhor. Por isso que nós seguimos as orientações, as instruções da palavra de Deus. Logo a seguir, o salmista diz: nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aqui o perigo é maior. Porque, veja, nos primeiros versículos, ele está dando ouvidos. No segundo versículo, ele começa a praticar ou imitar o que os que não temem a Deus estão fazendo. Aqui o perigo é maior porque eles agora passam a fazer parte desse grupo. Antes eles começavam a participar porque eles iam uma vez ou outra, mas agora quando eles estão constantemente, firmemente participando, eles passam a fazer parte desse grupo porque eles já se sentem confortáveis. E zombadores, escarnecedores nesse texto, não está falando das pessoas que fazem piadinha uma com a outra. Escarnecedores está falando daqueles que já estão acostumados a debochar de Deus, a debochar das coisas de Deus. Já estão acostumados com os momentos em que eles estão fazendo não somente piadinhas, mas defamando a Deus. E muitos cristãos, nos dias de hoje, estão se entregando a essas práticas. Nossa, Célio, mas você está sendo tão radical. Sendo tão radical, Célio. Você está sendo um neopuritano. Pode estar passando na mente de vocês. Mas veja, como eu disse que zombar aqui é zombar das coisas de Deus e eles passam a fazer parte desse grupo, eu tenho um exemplo muito fácil e muito simples de ser compreendido. Rir e divulgar vídeos de pessoas imitando pregadores de formas sarcásticas, ou seja, de formas de deboche e piadinhas que o nome
Deus, ou zombando de práticas como a oração e a adoração. É o que mais temos visto na internet, nas redes sociais. Por exemplo, aquele Portas do Fundo. Portas do Fundo. Onde tem até um cara lá que é chamado de pastorzão. Que passa momentos lá, tem episódios em que um membro da igreja liga para ele e ele faz uma oração totalmente debochada e desliga o telefone e fala, esse aqui já foi. Aí vem o outro, ele faz outra piadinha e o que mais tem é cristãos compartilhando, achando bonito e rindo. Outro exemplo, aquele menino lá que fica falando inglês e fala que tem o dom de Deus para falar em línguas. O que tem de gente imitando esse menino e ainda colocando lá, engraçado, nossa, que fofinho. Simplesmente, o cristão, quando acha lindo e bonito isso, está compartilhando, está vivendo, está se alegrando com os deboches que são feitos com relação a Deus. Isso é escarnecer. O cristão não se assenta, não se na roda desses escarnecedores, não participa dessas coisas, procura se afastar. Quando começam as piadinhas, o que nós devemos fazer é, levante-se e saia. Ou se chega um vídeo desse, ou um link desse no seu celular, e você abre, vá lá e delete. A fidelidade do Senhor está acima de tudo e todas coisas que possam existir. A fidelidade do Senhor ao Senhor está acima de qualquer coisa. Meus irmãos, a vida que agrada a Deus parte de um princípio muito claro e muito simples, que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz, não se conforme com as coisas deste século. Não se conforme com as coisas deste mundo, como Paulo diz. A santidade é, antes de tudo, uma separação. Não somos melhores do que ninguém. Não somos, nós somos pecadores também. Assim como as pessoas do mundo que não temem a Deus, os ímpios, como a palavra fala, são pecadores, nós também somos pecadores. A diferença é que nós buscamos nos afastar do pecado, porque nós já fomos separados por Cristo desse pecado. O nosso padrão de vida é outro. Nós somos chamados a viver de maneira diferente, nós não somos melhores, mas somos chamados a viver de maneira diferente, aonde o nosso testemunho irá irá influenciar aqueles que ainda não temem ao Senhor. Em outras palavras, o primeiro passo para nós termos uma vida que agrada ao Senhor é viver uma separação consciente da influência do pecado. O primeiro passo para nós termos uma vida que agrada ao Senhor é viver em separação, tendo uma separação consciente da influência do pecado. E o salmista prossegue o texto dizendo, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Veja, o salmista inicia o texto dizendo, bem-aventurado é aquele, ou seja, feliz e abençoado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Pelo contrário, aquele que é feliz e é abençoado, ele tem prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ou seja, ao invés de contaminarmos nossa mente e o nosso coração com poluição sonora ou com poluição visual, nós iremos nos purificar por meio da palavra de Deus. Iremos purificar por meio da palavra de Deus. Veja, o salmista ensina que o justo não apenas foge do pecado, mas ele tem um coração que é atraído, alimentado pela palavra de Deus. Esta ação é demonstrada por meio de duas atitudes que o texto nos apresenta. A primeira, prazer na instrução. Instrução, aqui no texto, se nós lendo, nós vimos que fala sobre a lei do Senhor. Na língua original, a palavra que trata sobre lei, ela pode ser traduzida como instrução, ensino ou admoestação. Então, o contexto do Salmo 1, está tratando sobre a instrução do Senhor. Ou seja, o justo ama a Escritura. Ela não é um fardo para o cristão. Pelo contrário, ele se satisfaz na instrução do Senhor. E como que ele se satisfaz? Lendo. Se aprofundando nela. Separando um tempo de leitura.
Meus irmãos, um dia tem 20, eu não sou bom de conta, então eu não vou dar continuidade na soma dos valores, certo? Mas um dia tem 24 horas. Quantas horas tem uma semana? Quantas horas tem um mês? Quantas horas tem um ano? Se nós formos somar, fazer as contas, né, partindo das 24 horas, nós teremos um valor enorme e muito exorbitante de horas que nós temos no decorrer de 365 dias. A pergunta que nós devemos nos fazer é: quanto tempo dessas horas nós temos dedicado a conhecer mais a Deus por meio da palavra dele? No total dessas somas, quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Um exemplo, uma irmã ou um irmão que mesmo com um dia cheio de tarefas domésticas ou cansado de um dia de trabalho intenso, ao chegar em casa, ele separa um tempo para sentar com a sua família, ler a Bíblia e orar com ela. Mesmo depois de um dia intenso de cansaço, de trabalho, chega cansado, abre a Bíblia, lê a Bíblia com seus filhos e com sua esposa, e após ler a Bíblia e ali comentar sobre ela, faz um momento de oração com a sua família. Quanto tempo temos dedicado para isso? Quantas vezes temos feito isso durante a semana? Ou será que a nossa semana é da mesma forma do domingo que nós vamos ao culto, e no momento que começa os cânticos, a igreja já não está animada. Quando nós olhamos para a igreja louvando a Deus, os ombros já estão arriados. Quando começa o momento da pregação, tem gente que já está virando, já estou quase fazendo um momento de exorcismo daqui de cima. Por quê? O sentimento que tem está sendo pesado a pregação. Ou é cansativo ficar lendo a palavra em casa. É cansativo dobrar o meu joelho e orar. Mas não é cansativo atender ao chamado de pessoas que não temem a Deus para estarmos em um show, estarmos em uma festa onde não nos edifica. Não é cansativo nós marcarmos momentos com os nossos amigos para irmos a restaurantes, para irmos a teatro, para irmos visitar outras igrejas. Não é cansativo, mas é cansativo sentar em casa e ler as Escrituras. É cansativo sentar na cadeira da igreja e ouvir uma pregação. É cansativo abrir a boca para louvar ao Senhor. Que momento de adoração? Que orientações que nós estamos seguindo do Senhor? Nós estamos vendo as Escrituras como um fardo. E não deve ser um fardo. Veja, nem o dia mais cansativo impede o cristão de se relacionar com o seu Senhor, porque para ele é prazeroso, é satisfatório meditar na instrução do Senhor. Tem um escritor que acredito que todos conheçam, pelo menos aqueles que gostam de ler, que gostam de se aprofundar no conhecimento, que é Spurgeon. Ele diz a seguinte frase: a palavra de Deus é o pão diário do crente verdadeiro. Spurgeon diz: a palavra de Deus é o pão diário do crente verdadeiro. Assim como nós gostamos, bom, não sei se são todos, pelo menos eu, assim como nós gostamos do pão de alho que está sendo assado na churrasqueira, nós também devemos gostar das Escrituras como nosso pão diário. Assim como nós gostamos de acordar cedo para ir na padaria pegar o pãozinho quentinho, para passar a manteiga e ver ela derretendo e fumaçando, nós devemos gostar, amar as Escrituras, a palavra de Deus, como o nosso pão diário que nos alimenta. A outra atitude é meditar de dia e de noite. Meditar é muito mais do que ler, é refletir, é aplicar, é guardar no coração. O justo carrega a palavra de Deus com ele durante todo o dia. Ontem teve um recital musical, onde a minha filha mais nova, a Mariana, foi tocar. E ela tocou 2 músicas. E depois que tocou, foram fazer uma homenagem para a professora, e ela falando, expressando o que todos os alunos queriam passar para a professora. Aí ela falou assim: professora Damaris, nós te admiramos e nós te amamos. Nós te adoramos. Ela falou assim: nós te adoramos. Daqui a pouco ela falou: não te adoramos não, nós só adoramos a Deus, você nós só amamos. Aí falaram: filha de seminarista, né? Daqui a pouco ela vai começar a falar as perguntas da confissão de fé,
do catecismo, daqui a pouco ela começa a recitar a confissão de fé de Westminster, daqui a pouco ela começa a falar os canos de Dort, porque é filha de seminarista, né? Aí falaram assim, mas cadê a Bíblia dela? Aí ela simplesmente falou assim, a Bíblia não precisa estar na minha mão. Como eu aprendo na igreja, a Bíblia tem que estar no meu coração. Foi, ao mesmo tempo que eu achei legal a resposta dela, eu achei que ela foi um pouco dura. Puxou do pai, né? Mas ela foi objetiva. O prazer na lei do Senhor nos mostra que nós devemos carregar a palavra de Deus no nosso coração. Carregar a palavra de Deus nas mãos. Aprender a folhear a palavra de Deus e procurar aqui. Hoje em dia nós não vemos mais ninguém carregar Bíblia. É só celular. Eu não vejo mais os filhos tendo o costume de sentar com os pais, abrir a Bíblia e folhear. Quando abre o celular para consultar algo na Bíblia, aparece a notificação do WhatsApp ou do Facebook, ou do Instagram, pronto, já clicou ali, acabou. Momento de leitura e de aprendizado da palavra. Como eu estava dizendo, o justo carrega a palavra de Deus dentro do seu coração e nela ele medita todo dia, durante o dia, como um agricultor que acaba de lançar a semente na terra e ele fica pensando o tempo em que ela vai germinar, o tempo que ela vai dar o fruto, para ele já se programar para o tempo da colheita. O cristão deve meditar na palavra de Deus e o meditar aqui é tão profundo que ele vai muito mais além do que o homem que está apaixonado e não deixa de pensar na sua donzela. Assim como a donzela que está apaixonada e não deixa de pensar no seu príncipe. Ou sapo, né? Brincadeira, gente. Príncipe. É muito mais do que isso. Meditar na palavra do Senhor é algo muito mais profundo. O meditar do texto é pensar profundamente no que lemos de Deus e refletir o que lemos, é falar para nós mesmos sobre a verdade de Deus, fazer pergunta para nós mesmos, por exemplo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. O que significa ímpios? O que significa bem-aventurados? É fazer perguntas e nós encontrarmos as respostas na própria palavra. Isso é meditar, isso é se aprofundar, isso é estar constantemente com a palavra do Senhor no nosso coração e em nossas mentes. Como nós podemos ver no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que ensina que a meditação diária na palavra é um segredo para a vida próspera espiritualmente. Enquanto muitos estão preocupados com a vida próspera física, nós devemos nos preocupar com a vida próspera espiritual. Ter uma vida de propósito é buscar alimentar o nosso coração e ter uma vida espiritual alicerçada em Cristo. O que medita na instrução do Senhor deseja ser guiado por ela, como nos mostra o salmista no Salmo 119, no versículo 35, que diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Por exemplo, um cristão que mesmo no trânsito ou no intervalo do trabalho repassa mentalmente, ele leu, então ele fica toda hora lembrando aquilo que ele leu, o texto bíblico que ele leu durante a manhã, ou seja, devocionais antes de sair de casa, ou devocionais durante o horário do almoço, e isso é aplicar o que nós lemos na nossa vida. Meditar é aplicar aquilo que nós lemos e aprendemos. Portanto, meus irmãos, a última exposição que nós tivemos foi a carta de Efésios. A carta de Efésios vai falar sobre a unidade da fé. A carta de Efésios vai falar sobre o lar cristão, que se aplica à igreja. A carta de Efésios vai falar sobre as bênçãos celestiais que a igreja recebe, porque ela caminha com o Senhor. A carta de Efésios vai mostrar uma igreja que caminha unida, mesmo tendo defeitos e falhas, mas estão unidos em Cristo. Então, uma igreja que é saudável, ela é formada por pessoas que amam a Bíblia. Ela é formada por pessoas que leem a Bíblia. Ela é formada por pessoas que vivem a Bíblia. E eu volto a perguntar. Da soma total de todas as horas que tem dentro de 365 dias, ou 366 quando é ano bissexto, quanto tempo nós temos dedicado
para fazer uma leitura com a nossa família. Nós acordamos muitas vezes às 6 da manhã para poder correr, fazer exercícios. Acordamos às 6 da manhã para poder assistir o jornal que nós mais gostamos. Mas por que nós não acordamos cedo para também dedicar o nosso tempo ao Senhor? Uma igreja saudável é formada por pessoas que amam a Bíblia, e Deus fala por meio das Escrituras. Se nós amamos a palavra de Deus e ela fala conosco, e Ele fala conosco por meio dela, quanto mais nós estamos mergulhados nela, mais o nosso coração moldará a vontade de Deus, se moldará a vontade de Deus. Quanto mais nós buscamos aprender do Senhor, quanto mais nós buscamos aprender na instrução do Senhor, mais o nosso coração vai se parecer com a vontade dEle. Mas se nós só conseguiremos viver de maneira que agrada a Deus, se buscarmos viver completamente separado do pecado, inteiramente dedicado à palavra de Deus. Aí você pode falar assim, isso é impossível. Em algum momento nós vamos pecar. Em algum momento nós iremos falhar. Sim. Mas se nós estivermos atentos nas instruções do Senhor, quando vier a tentação, nós já iremos identificá-la. Iremos começar a evitá-la. Só conseguiremos ficar separados do pecado e dedicados à palavra de Deus se nós estivermos unidos a Cristo. Só iremos conseguir superar essa fase da vida se estivermos unidos a Cristo. Sabe por quê? Porque esse justo, que é falado no Salmo 1, este bem-aventurado, que é falado no Salmo 1, é Jesus Cristo. Se nós não estivermos unidos a Jesus Cristo, não conseguiremos viver nos dedicando à palavra. Como eu disse, Ele é o único homem justo que conseguiu viver a vida que agrada a Deus, pois Ele não andou no conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores, não se assentou na roda dos escarnecedores, mas Ele estava sempre atento às instruções do Senhor. O prazer dele estava na instrução do Senhor. E isso é provado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11, onde logo após ser batizado, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo, e ali ele é tentado por Satanás. Em todo momento que ele é tentado, a resposta de Jesus é dentro da instrução do Senhor: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás, porque não tentarás o Senhor teu Deus. Arreda-te, Satanás, porque somente ao teu Senhor dará culto. Arreda-te, Satanás, porque nem o homem deve viver também da palavra do Senhor. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Todas essas falas de Jesus estão dentro das Escrituras. É a instrução do Senhor. Ou outro momento, quando aos 12 anos ele esteve dentro do templo discutindo os ensinos do Senhor com os outros líderes da igreja. E como que ele discutia? Aplicando a instrução do Senhor. Jesus Cristo é o homem que devemos olhar, seguir e imitar, porque Jesus Cristo é o verdadeiro homem bem-aventurado. Ele é aquele que viveu de modo irrepreensível diante de Deus, cumpriu perfeitamente a lei. Ele é o justo comparado a uma árvore plantada junto às correntes de água. Ele é o justo ao qual o fruto dá no seu tempo certo e que as folhas não murcham. E tudo que ele faz é bem-sucedido. Pois Jesus Cristo, meus irmãos, por que ele é o justo? Por que ele é o bem-aventurado? Porque ele veio para ensinar o Evangelho, dar a vida para nós, como nós podemos ver no Evangelho de João 3,16. Jesus Cristo morreu e ressuscitou, nos concedeu salvação. Ou seja, o seu Evangelho não se apaga, o Evangelho de Cristo não murcha. Nós, os convertidos, somos o fruto da sua missão e devemos permanecer nele, porque ele é a verdadeira videira e nós os frutos, como nós podemos ver no Evangelho de João 15,5. Nós somos o resultado bem-sucedido da sua missão, ou seja, a obediência de Cristo resulta em salvação para os pecadores. Por isso, nós devemos buscar viver uma vida que agrada a Deus. E se nós achamos difícil, lembre-se
lembre-se, Jesus viveu as nossas fraquezas, sendo tentado em todas as coisas, mas não pecou, como está registrado no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Por isso, ele é o justo a qual nós devemos imitar e nos fortalecer. Jesus Cristo é o bem-aventurado. Jesus Cristo é o justo que está à beira das correntes de água. O salmista, após ensinar como viver de maneira que agrada a Deus, que é evitando a influência do pecado e buscando satisfação na instrução do Senhor por meio de Jesus Cristo, ele ensina que nós podemos viver de maneira que agrada a Deus quando vivemos olhando para a eternidade. Os versículos 4 a 6 diz assim: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Viver olhando para a eternidade é viver confiando no poder de Deus. E confiar no poder de Deus é algo que Deus irá colocar em nós por meio do Evangelho, por meio do Espírito Santo. E assim nós viveremos debaixo da bondade de Deus. Já os ímpios, que estão longe do Senhor, só podem ter certeza de uma coisa: serão condenados à morte eterna. Sério, está sendo muito duro. Não, gente. Não sou eu. É a palavra. Sério, você está sendo radical. Não, meus irmãos. Não é radicalismo. É verdade. É objetividade. É a verdade, é a transparência. É a Bíblia. É a palavra de Deus que fala isso. Os que estão longe do Senhor só poderão ter certeza de uma coisa: que serão condenados à morte eterna. Digo isso porque as linhas de separação entre os filhos de Deus e os filhos da desobediência já foram traçadas. E o contraste é muito claro, muito óbvio. Não tem como a gente ficar na dúvida. Será que se eu realmente viver tudo que o Salmo do primeiro está falando, será que eu realmente vou estar no céu? Será que eu realmente vou ser salvo? Sim. Será que se eu viver tudo que o Salmo primeiro está falando, será que eu realmente estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Sim. É muito melhor do que nós estarmos no mundo desperdiçando a nossa vida. Veja, ao invés de uma árvore viva, os ímpios são estáveis. E por que eles são estáveis? Porque eles são como a palha, e a palha não tem raiz. A palha, ela não tem frutos. Pelo contrário, ao contrário do bem-aventurado que tem raiz e produz frutos. E por isso os ímpios, ou seja, os que não temem a Deus, terão um fim triste, ou um triste fim, como os irmãos acharem melhor. Eles não estarão entre os salvos. Mas onde estarão os que não temem a Deus? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Diz assim no livro de Apocalipse: o diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta, o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Veja o contraste. O bem-aventurado, ele medita na palavra do Senhor, na instrução do Senhor de dia e de noite. Já os que não temem ao Senhor, o fim deles será ser lançado num lago de fogo que arde e queima eternamente, de dia e de noite. Enquanto nós, nesta terra, como cristãos, estivermos meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, tenho a certeza da salvação. Mas se nós seguirmos as orientações, as instruções, os conselhos e vivermos da forma que os ímpios vivem, tenham certeza que iremos arder, queimar eternamente nesse lago de enxofre que arde e queima dia e noite. É para esse lago de fogo eterno que serão lançados os ímpios, os que não temem ao Senhor. O juízo de Deus sobre os justos é salvação, é entrar no reino de Deus. O justo não passará a eternidade sofrendo, clamando por salvação, porque a salvação já pertence aos justos, ou seja, vocês foram tornados justos
por Jesus Cristo. Então vocês já obteram a salvação, vocês já são salvos. Vocês não irão passar a eternidade clamando por salvação. Nós não iremos passar a eternidade clamando por salvação, porque nós já pertencemos ao Senhor. Agora, os que temem ao Senhor, aí eu acredito que é melhor se preocuparem. Porque vocês irão passar a eternidade, aqueles, que não temem ao Senhor, irão passar a eternidade queimando e ardendo no lago de fogo. Nós não clamamos, não iremos clamar, passar a eternidade clamando por salvação, porque ela já pertence a nós, mas não por nós mesmos, mas pelos méritos de Cristo. Portanto, você que já se encontra enraizado, firme-se ainda mais em Jesus Cristo. E como que vai se firmar ainda mais em Jesus Cristo? Observando as Escrituras, lendo as Escrituras, sendo orientado pela instrução do Senhor. Fuja de toda e qualquer orientação mundana, pois você já é feliz em Cristo. Sério, eu ando tão apertado financeiramente que só me dá vontade de chorar. Sério, eu passo uma luta tão grande com os meus filhos. Sério, eu passo uma luta tão grande com a minha esposa. Sério, eu passo uma luta tão grande com o meu marido. Sério, eu passo uma luta tão grande no meu trabalho. Tudo isso é pequeno perto da grande e eterna alegria que nós iremos ter na presença do Senhor. Tudo isso é pequeno perto da alegria que nós teremos na vida com o Senhor. Fuja de toda e qualquer orientação mundana, buscando obter a felicidade, porque a verdadeira felicidade está em Cristo, porque feliz é aquele que não pratica os hábitos de vida dos ímpios, que não dá ouvido aos que têm uma vida sem sentido, sem foco, que não veem, nem sente prazer na companhia dos ímpios. Vivam dessa forma. O salmista ensina que a vida dos que não temem a Deus tem 3 estágios que levam à ruína, tendo uma vida de infelicidade e enganação. Ou seja, os que vivem seguindo o padrão dos que não temem a Deus, se afastam de Deus de forma gradual. Isso me faz lembrar uma frase de João Calvino, em que ele diz: pouco a pouco, os homens são geralmente induzidos a se desviar do caminho certo. Vou repetir. Pouco a pouco, os homens são geralmente induzidos a se desviar do caminho certo. E como? Com as orientações dos que não temem a Deus. Essa frase reforça que o afastamento de Deus, muitas vezes, é de forma sutil. É progressivo. Começa com um pequeno conselho, com uma amizade, e vai se aprofundando, aprofundando até o ponto de separação total. Esquecendo que nós vivemos de acordo com a vontade de Deus e que a felicidade que nós temos é por causa da bondade de Deus para com a nossa vida. Vão se afastando de forma progressiva até adotar um estilo de vida pecaminoso e assumir um estilo de vida contrário à palavra de Deus. E assim, viver pecando como prática constante, como algo normal. Como se fosse viver feliz, mas na verdade é infelicidade. Ah, Sérgio, mas é tão bom a vida que eu tenho hoje. Ok, é passageira. Vamos ver quando estivermos diante do Senhor, o que nós iremos dizer para Ele. Ou quando for lançado no lago de enxofre, de fogo que arde e queima eternamente, o que vai dizer para Ele? Ou seja, nós, ou vocês que já estão em Cristo, que já obtêm a salvação do Senhor, alegrem-se e se aprofundem ainda mais nas instruções do Senhor. Sigam ainda mais as instruções do Senhor. Busquem conhecer as instruções do Senhor. Quanto a você que ainda não está firme em Jesus Cristo, que se encontra distante de Deus, tanto em atitudes como com o coração, saiba que ainda há tempo. Ainda há tempo de você olhar para as Escrituras. Ainda há tempo de você olhar para Jesus Cristo. Ainda há tempo de você se curvar diante dEle e se entregar a Ele. Pois Jesus Cristo ainda não voltou. Mas quando Cristo voltar, você não terá mais a chance de voltar atrás também. Você não terá mais a chance de se arrepender, pois aí já é a segunda morte. A morte espiritual, como nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 14, que diz: então
A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Não tem mais volta. Quando forem lançados Satanás e todas as suas potestades, os que não temem a Deus, a besta e o que for lançado dentro do lago de fogo, que arde e queima eternamente, não tem mais segunda chance, não tem mais a oportunidade de falar: Senhor, me perdoe, Senhor, me salva, Senhor, me ensina a tua palavra, Senhor, envia o teu Espírito Santo. Não tem mais essa oportunidade, não tem mais volta. A mesma coisa de um leite derramado no chão, não volta mais para a caixa. E mesmo se você ainda estiver relutando no seu coração e na sua mente, você se fizer a seguinte pergunta: mas por que eu ainda não sou salvo? Ou por que eu não serei salvo? A resposta é simples. Porque você não deixou a vida mundana, não buscou viver uma vida em Cristo, o homem justo, a qual substitui você na cruz, para que você tenha vida eterna. E assim, o seu nome não estará no livro da vida. Pode até parecer algo místico, mas é a verdade, é Bíblia. O seu nome não estará no livro da vida, como nós podemos ver no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Meus irmãos, tenho certeza de uma coisa: andar segundo as instruções do Senhor, andar segundo as instruções da palavra do Senhor, não tem preço, é gratificante. E o melhor de tudo é que isso é um privilégio. As pessoas que estão aí fora não têm esse privilégio. Vocês têm esse privilégio. Vocês foram chamados para serem servos de Cristo. Vocês foram chamados para fazer parte desse povo. Vocês foram chamados para poder fazer parte, estarem enraizados e firmes no bem-aventurado que é Jesus Cristo. Para estarem enraizados e firmes, plantados à corrente de águas, no devido tempo dá o seu fruto, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo habita por meio do Espírito Santo no coração de cada um de vocês. Então vivam de acordo com a instrução de Jesus Cristo. Vivam de acordo com as instruções da palavra do Senhor. Vivam de acordo com as instruções do Senhor. Ah, mas eu não gosto de abrir a minha vida para ninguém. Eu não gosto de falar da minha vida dentro da igreja porque vai ter fofoca de mim. Mas prefere falar da sua vida para pessoas do trabalho, onde quando você virar as costas, no primeiro balcão de boteco, estão falando da sua vida e falando de você. E lá tem correção. Na igreja, se alguém falar mal ou comentar sobre a vida de alguém, a gente pode corrigir. Procurem, como cristãos, procurem pessoas cristãs. Procurem o pastor, presbítero. Procurem pessoas que tenham profundidade no conhecimento da palavra do Senhor, para poder orientar e também instruir dentro da palavra do Senhor. Oremos. Pai eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Agradecemos a Ti pela Tua palavra e pelo ensino que nela nos encontramos. Ajude-nos, ó Deus, a sermos cristãos que meditam na Tua palavra de dia e de noite. Ajude-nos a sermos cristãos que buscam estar tendo um relacionamento com o Senhor e também levar as nossas famílias a terem esse relacionamento. Pai amado, ajude-nos a estar com os nossos corações sempre abertos, os nossos ouvidos sempre atentos, para poder ouvir a Tua palavra, sentir as Tuas instruções. Ajude a cada um dos meus irmãos a viverem desta forma, Senhor, com o coração contrito e entregue ao Senhor. Que quando nós olhemos, mantenhamos os nossos olhos olhando para o futuro, olhando para a eternidade, nós venhamos enxergar Jesus Cristo. Que quando nós estivermos buscando estar separados e evitando a influência do pecado, que o Teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo. E se em algum momento nós começarmos a caminhar para ceder, o Espírito Santo nos adverta e nos faça retroceder. Em nome de Jesus é o que nós pedimos ao Senhor, Pai amado e eterno Deus. Amém. E graças te damos.